Oi pessoal, tudo bem? Eu sou Amanda Loretti, sou ginecologista e obstetra e esse é um vídeo para quem está tentando engravidar. Decidi que eu vou querer engravidar agora. O que eu preciso fazer? Já deixa um like aqui no vídeo, se inscreve no canal se você não é inscrita e me siga nas outras redes sociais que diariamente eu estou respondendo perguntas nas caixinhas, lá no TikTok, falando sobre diversos assuntos aí sobre saúde da mulher. Particularmente no TikTok, esse é um tema muito recorrente dos nossos papos lá, que é, tô tentando engravidar, o que eu devo fazer de suplemento, de consulta, enfim. Vamos falar um pouquinho sobre isso. É claro que aqui eu tô falando num cenário ideal, alguém que não está tentando engravidar ainda e tá planejando uma gravidez, tá pensando o que eu preciso fazer para estar meio que no cenário ideal, para daí sim tentar engravidar. Tudo que eu vou falar aqui nesse vídeo, se você não fez e do nada você engravidou, se você engravidou sem querer, se você não planejou, não tem problema nenhum. É só, enfim, se você está planejando, essas são as coisas que você precisa prestar atenção, mas é claro que muitas mulheres engravidam sem fazer nada disso que eu tô falando, e daí quando você já está grávida, você vai seguir aí as orientações do seu pré-natal. Bom, o ideal seria você agendar uma consulta com a sua ginecologista, e essa consulta se chama consulta pré-concepcional. E nessa consulta ela vai meio que te orientar tudo que eu estou falando aqui nesse vídeo. Se você não for passar numa consulta, pelo menos o início da sua orientação pode ser aqui com esse vídeo para você começar a saber pelo menos quais são os itens que são importantes de você dar uma olhada e analisar antes de começar a tentar engravidar ou se você vai começar a tentar engravidar agora. Vamos lá. A primeira coisa é, caso você tenha doenças de base, o ideal é que essas doenças estejam estáveis. Então, se você tem pressão alta, o ideal é que você esteja com a sua pressão controlada. Se você tem diabetes, o ideal é que você já esteja em tratamento para sua diabetes. Se você tem doenças mais graves, como lúpus, trombofilias, enfim, o ideal é que você esteja com a doença o mais controlado que seja possível aí, porque doenças crônicas, doenças antecedentes à sua gestação podem afetar a gravidez, mas quanto mais controladas elas estão, menos elas podem causar de possíveis intercorrências na gravidez. E isso tem a ver com o segundo ponto, que é quais remédios você usa. É importante que antes de você tentar engravidar e antes de você engravidar, principalmente, que se você faz uso de medicações por qualquer motivo, que essas medicações, mesmo antes da gravidez, já sejam medicações que você poderia continuar caso você engravide. Isso serve para tudo. Se você é hipertensa e toma antihipertensivo, você deve ir no seu cardiologista, falar que você quer engravidar e você vai trocar o seu antihipertensivo para um que vai ser seguro e que, se você engravidar, você vai manter ele durante as primeiras semanas de gravidez. Se você tem diabetes, você vai checar se a sua medicação pode ser usada na gravidez. Se você tem depressão e ansiedade e toma ansiolítico ou antidepressivo, você deve ir no psiquiatra e trocar essa medicação para aquelas que são mais seguras para quem está tentando engravidar e para quando você engravidar você poder manter essa medicação. Por quê? Porque a gravidez em si, quando a mulher engravida, muda muitas coisas no corpo do ponto de vista de fisiologia mesmo e do ponto de vista das emoções também, aí falando de saúde mental. Então o ideal é que essa troca de medicação seja feita em um ambiente fora da gravidez, porque a chance de você ter descompensações dessa doença de base é maior se essa troca de medicação ou se acontece na gravidez ou se você já entra na gravidez com a doença descompensada, como eu falei anteriormente. Então a primeira coisa, ver se a sua doença de base, caso você tenha, está equilibrada e se as medicações que você usa são condizentes com gravidez. E aqui não é só medicações, se você usa suplementos, vitaminas e alguma dessas coisas não pode para grávida, já é para você parar nesse período que você está tentando engravidar também. A terceira coisa é avaliar os seus hábitos. Será que você tem hábitos que são hábitos saudáveis e interessantes para a gravidez? Por exemplo, se você consome muito álcool, você sabe que você vai ter que parar de beber na gravidez. Será que não é interessante nesse período de tentar engravidar também já começar a adaptar o seu hábito para que não seja uma mudança radical no dia que você engravida? Fumar, por exemplo, essa eu diria que é o maior diferença, assim, a coisa mais importante de hábitos.
Se você fuma, imagino que você saiba que fumar na gravidez causa muitos possíveis riscos para o bebê e para a gravidez em si. Aumenta o risco de diversas doenças gestacionais também. Então a orientação é que mulheres que fumem parem de fumar na gravidez. Só que como parar de fumar é uma coisa super difícil, é difícil de parar de um dia para o outro. O ideal é que nessa fase que você está planejando, você já comece a deixar de ter hábitos que são inadequados e não recomendados durante a gravidez. Se você usa drogas também é a mesma coisa, né? E aqui eu vou incluir uma coisa que na verdade é boa e que se você puder começar a fazer, caso você não faça, é interessante que você já chegue na gravidez com um hábito de atividade física regular. A atividade física regular na gravidez, desde o primeiro trimestre, ela reduz riscos gestacionais, risco de diabetes, de pressão alta. Então é uma coisa recomendada e incentivada durante o pré-natal. Só que quem nunca fez nada, começar a fazer na gravidez também é mais difícil, porque tudo é mais difícil de começar na gravidez, né? Principalmente no primeiro trimestre. Quem já engravidou aí sabe que no primeiro trimestre a gente fica muito desanimada, com indisposição, com sono, então é muito difícil você começar. E se você é uma pessoa sedentária que está planejando engravidar, começar agora a fazer uma atividade física regular também seria uma coisa indicada antes mesmo de você engravidar, porque quando você engravidar você vai só manter esse hábito que você adquiriu nos meses anteriores. Outra coisa é checar se a sua vacinação está em dia. Existem várias vacinas que o ideal seria que a grávida já fosse vacinada contra aquilo, mas que ela não pode tomar durante a gravidez, como a vacina da rubéola, por exemplo. Então, quando você vai no médico fazer uma pré-concepcional, às vezes ele até pede alguns exames de sangue para checar se você, por exemplo, é imunizada para a rubéola. E se você não for, você poderia tomar essa vacina antes até de tentar começar a engravidar, para que toda a sua vacinação esteja em dia e depois, quando você engravidar, você só vai tomar aquelas que são indicadas durante a gravidez mesmo. Talvez a coisa mais importante do ponto de vista de sucesso quando você fala agora eu quero engravidar é conhecer o seu ciclo menstrual, saber quando que você está no período fértil. Muitas mulheres acham que sabem ou, enfim, acham que seguir o aplicativo do celular é o suficiente para você saber quando que é o seu período fértil e pode ser suficiente se o seu ciclo for bem regularzinho. Mas essa não é a forma mais efetiva para você identificar o seu período fértil, ter relação na data que seria a mais indicada e que você teria mais chances de engravidar. Então começar a estudar o seu ciclo menstrual, anotar tudo direitinho, talvez ler livros sobre isso, assistir vídeos aqui no YouTube, como no meu canal, por exemplo, tem diversos vídeos sobre como identificar o período fértil, qual que é a secreção, né, de fertilidade, enfim. Você começar a estudar isso nesse período, tanto que você está tentando engravidar, quanto até um pouco antes, porque é algo que às vezes demora um pouquinho para você aprender a identificar no seu próprio corpo, né, ao longo dos meses, é algo bem indicado, para que no momento que você fala, agora eu quero engravidar, se você já sabe identificar o seu período fértil, já sabe quando que você deve ter relação, as coisas talvez sejam mais fáceis e mais rápidas, né? E suplementação? Tem alguma vitamina, alguma coisa que eu devo tomar nesse período de tentante, né, que eu estou tentando engravidar? Existem 1000 coisas que talvez te recomendem, mas a única coisa que é realmente necessária e essencial e que o ideal ainda é que você tome por 3 meses antes de engravidar, então talvez seja algo até para você começar a tomar antes do dia que você efetivamente vai falar agora eu vou tentar engravidar, é o suplemento ácido fólico ou metilfolato numa dose mínima de 400 microgramas por dia. Não tem problema se você ficar muito tempo tomando isso. Ah, mas faz 1 ano e meio que eu tô tentando, eu posso tomar todo dia? Pode tomar. Essa dose é uma dose baixa, que não vai fazer mal se você tomar por tempo prolongado. E a indicação é que você realmente, todo mundo que está tentando engravidar, esteja tomando essa medicação, porque existem estudos mostrando que grávidas que suplementam ácido fólico no pré-gestacional e nos primeiros meses de gravidez, tem menos chance de desenvolver uma alteração, uma doença que se chama mielomeningocele, além do que outras coisas que são chamados defeitos do fechamento do tubo neural, que é um tipo de malformação do bebê. Isso é super raro, mas enfim, como a gente sabe que tomar esse suplemento, que é um suplemento barato e tal, pode reduzir as chances de ter essa doença, que é uma doença grave. Essa é a única vitamina, suplemento que realmente é essencial e necessária para todas as gestantes e todas as tentantes, né? Independente de qualquer outra coisa. Agora, existem outras coisas que talvez sejam interessantes, mas daí seria mais num contexto de consulta, de avaliar pessoa por pessoa
quem tem indicação de usar tal e tal coisa. Então, por exemplo, vitamina D, B12, ômega 3, são algumas coisas que podem ser recomendadas para você, mas que não são obrigatórias para todo mundo. Depende dos seus níveis dessas coisas ou, às vezes, do seu basal, né? Se você tem um colesterol alto ou baixo, se você tem diabetes, se você tem pressão alta, daí, enfim, podem ser prescritos outros suplementos, vitaminas ou, às vezes, até remédios que sejam indicados para cada pessoa, mas a única coisa que é bem universal é o ácido fólico ou metilfolato, que são duas formas meio que da mesma coisa. Uma outra coisa muito importante e muito difícil é controlar a ansiedade e meio que a cabeça quando você está tentando engravidar. Nós somos criadas desde a menstruação para acreditar que se você tem uma relação sem proteção, você vai engravidar. Esse pânico de gravidez é instituído de forma muito efetiva e muito desde jovem nas mulheres. Então, é aquela coisa, né? Diariamente eu recebo assim, pôs a mão por cima dos shorts, tem chance de gravidez? Gente, claro que não, não é assim que engravida. Mas é isso, quando você passou a vida inteira com pânico de engravidar, você também, junto com essa ideia, também anda a ideia de que quando você parar de usar método anticoncepcional e ter relação no período fértil, você vai engravidar imediatamente, né? É isso que a gente aprendeu. Só que essa não é a realidade. A média de gestação de casais jovens e saudáveis é 6 meses de tentativa. Então é muito estressante e causa muita ansiedade você ver que, tipo, você não engravidou no primeiro mês, não engravidou no segundo mês, não engravidou no terceiro mês, não engravidou no quarto mês, mesmo se você sendo saudável e a princípio sem ter nenhuma doença e jovem, enfim. Então, controlar essa ansiedade, controlar até a questão da vida sexual, assim, de não deixar a sexualidade entrar nesse lugar de tipo assim, a gente tem que transar hoje porque eu tô fértil. Porque isso é algo que cansa muito o casal ao longo dos meses, assim. Então, é claro, é um equilíbrio entre você saber quando que você precisa ter relação, porque se você não tiver relação no período fértil, daí é impossível engravidar, e ter relação no período fértil, mas também ter relação em outros períodos, também, tipo, manter o comportamento sexual ainda com romantismo, com intimidade, enfim, e não, assim, sexo só para engravidar, porque isso é algo que traz problema para os relacionamentos, assim. Então, controlar a ansiedade, saber que é normal demorar meses para você conseguir engravidar, é um ponto bem importante de você saber, assim, também. E agora, no final, eu vou responder algumas perguntas muito comuns, assim, e desmistificar algumas coisas, de diquinhas, assim, digamos, que eu sempre recebo na internet. Então, a primeira é, quando que é o momento do período fértil para ter relação? É melhor eu ter relação só no dia que eu acho que vai ser a minha ovulação, ou é melhor ter relação durante todo o período fértil? É melhor ter relação durante todo o período fértil. E quando você determinar que você acha, sei lá por quê, que a sua ovulação vai ser no dia 4, 5 dias antes desse dia você já está no período fértil. Então, todos os 5 dias antes do dia da ovulação, que você ter relação nesses 5 dias anteriores, eles podem sim gerar uma gravidez. Então, ter relação na ovulação e nos dias anteriores à ovulação. Principalmente, idealmente, mais do que uma vez, né? E não deixar para ter relação só no período fértil, na ovulação. Às vezes eu ouço gente falando assim, não, mas é melhor guardar o esperma para ter a relação só no dia, porque daí o esperma vai ser novo. Gente, não. O melhor é você ter relação, tá? Quando você quiser, no período fértil e mais de uma vez. Outra coisa que eu já ouvi, o ideal seria ter relação dia sim, dia não, e não todo dia. Também não tem estudo dizendo isso, então é pra você ter relação quando você quiser no período fértil. Se quiser ter todo dia, pode ter todo dia, se quiser ter um dia ou 2 dias, enfim. Daí vai do casal, mas não tem um jeito que é comprovado que é melhor do que outro. Tive relação, teve ejaculação dentro, eu vou lá e fico de perna pra cima, assim, alguns minutos. Não precisa fazer isso. A única coisa que a gente sugere é que você não imediatamente tire todo o sêmen da sua vagina. Porque apesar de que a maioria do sêmen efetivo, que vai realmente te engravidar, ele entra imediatamente, tipo, no momento da ejaculação, ele já entrou dentro do colo, tem um monte de esperma que fica ali na vagina e que também, se você não tirar ele imediatamente, pode depois entrar no colo e também ir lá indo em direção ao óvulo, né? Então, o que eu sugiro é que tenha a ejaculação dentro, você fica um pouquinho ali, tipo 2 minutinhos deitada na cama e depois vai se limpar e se lavar, fazer a sua higiene normal, mas não precisa ficar de perna pra cima. Se você usa lubrificante por qualquer motivo, o ideal para quem tá tentando engravidar é usar lubrificante à base de óleo. E o mais naturalzinho que eu indico é o próprio óleo de coco de cozinha.
Os lubrificantes à base de óleo, eles podem ajudar o esperma a nadar. Não que você precise usar. Na verdade, o ideal seria você não usar nenhum tipo de lubrificante. Mas se você precisa usar algum, o ideal é a base de óleo e não aqueles géis à base de água que vendem na farmácia. Esses podem atrapalhar o nadar aí do espermatozoide. Então essas são as diquinhas e as perguntas mais comuns que eu recebo aqui de tentantes, mas podem deixar aqui embaixo se vocês têm outras dúvidas ou outros desses mitos que vocês querem saber se é verdade ou não. E também podem deixar sugestões de outros vídeos que eu coloco na minha lista para gravar aí para o futuro. E até o próximo vídeo.